Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade e hoje vamos falar justamente sobre espiritualidade numa visão espírita. O que é essa espiritualidade? Como desenvolvê-la? Será que é necessário termos uma religião para podermos desenvolver essa potencialidade humana de se conectar com o divino externo e com o divino interno? É o que nós vamos ver nesse vídeo. Vamos começar fazendo algumas considerações gerais, tecendo alguns conceitos a respeito do tema e algumas considerações que eu acho muito importante para que a gente chegue na visão espírita propriamente dita. Vamos começar conceituando o termo espiritualidade. Ela pode ser definida como uma propensão, uma tendência humana a buscar um significado para a vida. Como buscar esse significado? Justamente por meio de conceitos que transcendem esse mundo em que vivemos, esse mundo dos sentidos do corpo físico, buscando então algo além, que nós espíritas chamamos mundo espiritual. E por que buscar essa transcendência? É justamente para procurar um sentido de conexão com algo maior que si próprio, ou seja, buscar algo que está além das nossas capacidades humanas, buscar algo que nós espíritas chamamos de inteligência suprema, mas cada um tem o seu nome e a sua concepção diferente a respeito dessa transcendência que alguns chamam Deus, outros Brahman, e assim, outros Jeová ou Javé. Não importa o nome e nem a concepção, o importa é que nós tenhamos a certeza que todos nós temos essa essência da busca dessa transcendência dentro de nós. E então essa espiritualidade ela pode ou não estar ligada a uma vivência religiosa. Nós vamos ver daqui a pouco que eu posso desenvolver essa espiritualidade sem estar num templo religioso ou num centro espírita propriamente dito. Ela também pode ser compreendida como uma busca constante por um significado da vida, já que nós buscamos o transcendente, já que nós buscamos esse Deus que é externo e interno a nós, então a gente quer ter uma conexão com esse todo, com esse algo maior, com Deus, com a inteligência suprema. E isso nós buscamos através dos sentimentos. E então essa espiritualidade ela se traduz na prática de amor que busca o equilíbrio, a paz, a harmonia, a felicidade e etc. Então, após esses conceitos e considerações gerais, eu quero fazer uma análise geral sobre como desenvolvermos essa espiritualidade numa ótica espírita. Mas antes nós vamos fazer um passeio pelos outros tipos de crença a respeito. Desde já eu aviso que não vou fazer nenhum julgamento de valor a respeito da crença alheia. Tudo o que nós vamos falar aqui é apenas para convergirmos para a nossa crença espírita a respeito dessa aquisição. Nós, por vivermos em sociedade, porque o ser humano é um ser social, ele tende a sair do seu lar e procurar uma agremiação, um templo religioso, um centro espírita ou um ponto de encontro, vamos dizer até materialista, porque o materialismo também é uma crença, não é uma religião, mas é uma crença, uma forma de crer que não há nada após a morte do corpo físico. Mas tendemos para procurarmos pontos sociais com pessoas que comunguem, que tenham os mesmos pensamentos que nós. Fica a questão: precisamos ir
a um templo religioso ou a um centro espírita para adquirirmos espiritualidade? E Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que não. Ele poderia ter posto o título no capítulo de fora da igreja ou fora da sociedade espírita ou do centro espírita, não há salvação. Ele poderia, como ele mesmo disse no capítulo a respeito da caridade, ele poderia ter posto fora da verdade, não há salvação. Mas isso seria motivo de separação entre os seres humanos. Allan Kardec preferiu, e de acordo com as orientações dos espíritos amigos, dizer que fora da caridade não há salvação. Vale lembrar que a caridade, como a entendia Jesus, e dentro da ótica espírita, é benevolência para com todos, indulgência quanto às imperfeições alheias e perdão das ofensas. Portanto, caridade não é dar algo que está sobrando de si mesmo, não é dar algo que nós temos e que está sobrando, mas é dar um pouco do que nós somos para o nosso semelhante, para o outro. É bem verdade que, por outro lado, é muito mais fácil irmos a um centro desses, a um ponto desses de reunião social, para aprendermos em conjunto sobre as bases às quais as nossas crenças estão edificadas. Mas o fato é que muitas vezes esse processo também pode nos afastar da verdadeira espiritualidade, dessa busca essencial, porque é tanta institucionalização, é tanta convenção, é tanta coisa a distrair do verdadeiro ponto que Allan Kardec aborda daqui a pouco em nosso vídeo, é tanta distração que muitas vezes nos perdemos dentro desse ponto de convergência social e muitas vezes desanimamos nesse processo. Muitos desanimam até por uma vida inteira, quando na verdade nossas crenças não devem estar baseadas nessas casas religiosas ou no centro espírita ou nos líderes daquele local. Nossas crenças devem estar baseadas em nosso sentido íntimo, em nosso senso moral e na nossa prática da ética no cotidiano, no dia a dia, que é onde realmente nós testamos e avaliamos o nível de desenvolvimento da nossa espiritualidade. Nós pensamos que, através de muitas vezes orar, ainda que seja com sinceridade, com o coração aberto, Deus vai nos dar o que a gente quer, porque nós estamos orando de forma sincera e porque nós estamos praticando aquelas crenças que nós julgamos muitas vezes serem a única verdade possível. A oração, ela realmente é um fator para a elevação de nossa sintonia com o bem, com os amigos espirituais e com todas as mentes que giram em torno dessa prática transformacional. Mas a oração, ela não faz milagre, porque milagres à luz da doutrina espírita não existem. O que existe é a transformação de nós mesmos, como Allan Kardec tão bem vai falar no mesmo Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver esse trecho do Evangelho para sentirmos como se processa essa busca pela aquisição da espiritualidade nesse contexto espírita, baseado na obra de Allan Kardec. Disse o mestre Rivaio: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Está lá no capítulo 17, no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Não é porque ele decorou o livro dos Espíritos, não é porque ele tem um conhecimento profundo
a respeito dos postulados que Allan Kardec deixou, desses princípios básicos, não é por causa da pesquisa que ele já tem o dom e a capacidade de fazer, não é pela sua transformação moral, pela tentativa que ele faz em domar essas inclinações mais que ele tem. Então aí nós já temos uma certeza, nós temos inclinações mais. E o primeiro passo para desenvolvermos a nossa espiritualidade é dialogarmos com essas inclinações mais. É termos a certeza que precisamos fazer esse diálogo de nós para consigo mesmos. Nesse intercâmbio entre a nossa consciência, entre a nossa parte consciente e o nosso inconsciente, que é o arquivo de todas as experiências encarnatórias e de erraticidade que nós já vivemos, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. E a partir daí, a gente desenvolve uma crença baseada na autorresponsabilidade, sem esperar que os outros tenham que nos fazer felizes, buscando a nossa felicidade através do equilíbrio, através do auto-amor e através dessa transformação que se opera no cotidiano. Não somente dentro das casas religiosas, que lá muitas vezes nós desempenhamos personagens para serem bem aceitos no meio social, o qual nos propomos estar ali para estudar as nossas crenças, mas muitas vezes não condiz com o pensamento e com o sentimento pelo qual nós estamos estagiando naquele momento. Visto que Allan Kardec, então, faz nos entender que o verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral, é necessário agora trabalharmos isso de uma forma um pouco mais prática. Ou seja, além dessas atitudes que nós precisamos mudar no nosso dia a dia, mudar de nós para consigo mesmos quando estamos sozinhos, mudar para justamente essas atitudes em relação às pessoas que estão mais perto de nós e mudar as atitudes em relação à vida como um todo. Esse é um processo lento e gradativo que não acontece por instantaneidade. Quem pensa que esse processo de transformação moral acontece de uma hora para outra só porque nós começamos a estudar a doutrina espírita, está redondamente auto-iludido, porque esse é um processo que demora vidas para se concretizar. Visto isso, nós precisamos também, além desse esforço de renovação, de atitudes, de autotransformação, nós precisamos ir ao encontro da realidade alheia. E nesse processo, orientado pelo próprio Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, em algumas ocasiões que nós vamos desenvolver em outro vídeo futuro, ele deixa muito bem delimitado que o estudo das outras realidades, das outras crenças, é muito importante para formarmos a consolidação da nossa crença espírita. Portanto, estudar os outros livros religiosos, estudar as outras filosofias, ter a essência do que os materialistas pensam, por exemplo, é muito importante para cada vez consolidarmos mais esses princípios básicos na nossa vivência do dia a dia. E também promovermos, sempre quando possível, eventos que possam falar de uma forma plural, eventos que vão abarcar um determinado tema que pode e deve ser abordado por pensamentos, por crenças diferentes, por representantes de religiões e crenças diferentes das nossas. São chamados encontros de diálogo interreligioso e, no caso, se os espíritas estiverem participando, porque não considero o espiritismo como uma religião, seria encontros interculturais. Visto isso, para terminarmos o vídeo, espiritualidade é uma maneira de tirarmos essa nossa perfectibilidade da potência
dessa marca divina que nós trazemos quando somos criados e operacionalizarmos essa marca divina que está dentro de nós no nosso cotidiano, nas diversas oportunidades que nós temos para modificarmos o nosso pensamento, as nossas palavras e as nossas atitudes. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe para fazer com que o canal cresça e possa levar esse vídeo para mais pessoas. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você já é inscrito, aperte o botão do sino para receber mensagens de futuros vídeos promovidos pelo canal. No mais, muita paz, muita saúde e muito desenvolvimento da espiritualidade para todos. Obrigado.